Witch Online capítulo 491 Mundo enlouquecido. 4. Os cidadãos em suas casas fecharam os olhos. Eles ainda podiam ouvir o som dos gritos na TV. A repórter também fechou os olhos e se preparou para a morte. Mesmo que ela pudesse se esquivar, as consequências da onda de choque a fariam voar para longe. Com seu corpo frágil, ela morreria instantaneamente. A onda de choque produziu brisas de vento forte, era um sinal de que estava se aproximando. Quanto mais se aproximava, mais assustado ficava o repórter e o cinegrafista. Uau! Oba! Uma figura sombria desceu do céu e pousou na frente do repórter. A onda de choque o atingiu, mas de repente se dispersou e desapareceu no chão. Os cidadãos que mantinham os olhos abertos não podiam acreditar na visão. Era como se a onda de choque estivesse com muito medo de atingi-lo. Depois que o vento se acalmou, a repórter abriu os olhos trêmula e viu as costas de um homem alto. Seu cabelo branco esvoaçava atrás dele, e os músculos bem tonificados das costas davam uma sensação de segurança. Que é quem? Tanto o repórter quanto os cidadãos perguntaram isso em suas mentes. Você está bem, senhora? Isaac perguntou enquanto virava levemente a cabeça o suficiente para a câmera capturar seu rosto. Espere, você está... O repórter exclamou e reconheceu o homem de cabelos brancos. Flashback estação de notícias local de Epilogue, dentro de um escritório escuro. A bela repórter de cabelo castanho chocolate percorreu os fóruns da Witch Online. Sua mesa estava cheia de papéis inacabados, e o prédio estava ficando mais vazio à medida que o sol se afastava do céu. Ding! Ding! Ela pegou seu telefone e verificou a notificação que tinha acabado de aparecer em seu telefone. Mostrou que o streamer chamado Wright acabou de entrar no Stream King. Ele está vivo. Ela gritou de emoção. No entanto, ela logo percebeu seu erro e cobriu a boca de vergonha. Ela olhou em volta, mas felizmente o prédio estava relativamente vazio e ninguém a ouviu gritar. Ela pegou o mouse, saiu dos fóruns e foi direto para o Stream King. Lá, ela viu o fluxo de Wright no topo da primeira página enquanto a contagem de visualizações aumentava rapidamente. Espectadores, 1.645.067. Ela entrou no riacho e viu o belo homem de cabelos brancos escrevendo um livro. Foi um stream dos Liciofliff, mas os tagarelas adoraram cada momento. Seus streams eram uma raridade, geralmente, havia apenas um fluxo por mês. Suspiro, ele parece tão sonhador. Ela descansou o rosto na palma da mão. A conversa estava se movendo rapidamente, e ela podia reconhecer muitas das conversas sendo do sexo feminino pela forma como falavam sobre ele. Havia outra celebridade no chat, conhecida como Divinity, o único modo estranho de Wright. Ninguém sabia quem ele era, mas ele estava fazendo o trabalho de 100 mods sozinho e não parecia nem cansado. As pessoas gostavam de Wright por causa de seu mistério, e as pessoas gostavam de Divinity pelo mesmo motivo. Ele era um jogador desconhecido e também foi quem enviou clipes e vídeos para o canal Video King de Wright. As pessoas estavam desesperadas para descobrir quem ele era, e havia vários rumores sobre ele. Toc toc. De repente, um homem alto vestindo um terno apareceu na porta. Ele bateu na porta de vidro 2 vezes. Ah, chefe. A bela repórter se levantou com pressa enquanto escondia sorrateiramente a tela do monitor. Suspiro. Linda, você não deveria ir para casa. Seu chefe disse enquanto massageava sua têmpora. E logo. Linda disse enquanto sorrateiramente olhava na direção do monitor. Ela pode perder a transmissão se de repente for para casa. Certo. Seu chefe balançou a cabeça e foi para casa, deixando Linda sozinha no prédio mal iluminado. Linda imediatamente se sentou e virou-se para o monitor. Eu gostaria de entrevistá-lo, pelo menos uma vez. Suspiro. Sonho absurdo. Vê você, espectro. Linda gritou enquanto olhava para as costas de Isaac. Os cidadãos que assistiam à TV ouviram sua voz. No início, eles não perceberam quem ele era e se sentiram bobos depois de ouvir a voz dela. Eles ficaram surpresos e suas mentes ficaram entorpecidas depois que tantas coisas aconteceram. Agora, eles também podiam reconhecer a pessoa, o que não era tão difícil. Em uma casa aleatória, em algum lugar no Distrito 7. Não é ele quem, nossa filha, adora. Uma mulher de meia idade perguntou enquanto estava sentada na sala de uma casa bem arrumada. Mia.
Um homem de meia idade ao lado dela virou a cabeça e gritou para o andar de cima. De repente, passos rápidos ecoaram da escada, e logo uma linda garota de rosto redondo apareceu. Ela parecia curiosa enquanto olhava para seu pai. Wright está na TV, ele era seu ídolo, certo? O que? Mia pulou em direção ao sofá e espiou a tela da TV com as pupilas tremendo. Depois de ver seu rosto na TV, ela imediatamente o reconheceu. Por que ele está na TV? O que está acontecendo? Dois Shinebreakers estão lutando, bem aqui, em Epilogue. O pai dela disse. Houve leves tremores não muito tempo atrás, que provavelmente vieram da direção do Distrito 10. Então Wright apareceu de repente. Sua mãe continuou, e salvou o repórter, que provavelmente iria morrer. Espere, ele está aqui? Mia gritou em choque e pegou seu telefone. Seus colegas de classe estavam pirando em seu bate-papo em grupo. Eles também estavam assistindo ao noticiário. Oh! Henry e Alwyn pararam de lutar depois que Isaac chegou. Seus instintos lhes diziam que este homem era perigoso. Em seus olhos, o rosto de Isaac parecia sombrio, como se dois olhos vermelhos escuros estivessem olhando para eles das profundezas da escuridão. Seus rostos ficaram pálidos e a respiração ficou mais áspera. Alwyn. Não é o dever da espada do mito manter os cidadãos seguros. Que diabos está fazendo? A voz de Isaac era poderosa e era ouvida por todos. O Alwyn olhou ao redor e foi a primeira vez que concentrou sua concentração em outra coisa. Seu rosto ficou mais pálido quando viu a destruição e os cidadãos furiosos. No Tártaro. O rosto de Al-America estava sombrio quando ele olhou para o monitor que mostrava a imagem de satélite de Epilogue. Havia também uma TV que mostrava as notícias locais de Epilogue, e seu rosto ficou ainda mais sombrio depois que Isaac chegou. General? Um soldado cuja ocupação era piloto chegou com vez de comando. Prepare o helicóptero, disse Al-America friamente, e o céu acima do Tártaro ficou mais escuro. Era como se uma tempestade infernal estivesse prestes a ser desencadeada. Witch Online capítulo 492 Mundo enlouquecido, 5. Oh, uma fera chegou, disse Henry enquanto sentia o fragmento da janela quebrada cavando fundo em sua palma. Bem, não importa. As pessoas morrem do mesmo jeito. Caramba. Alwyn coçou a cabeça em frustração. General vai me dar uma bronca por isso, mas ainda posso consertar isso. Eu tenho que mudar a maré de alguma forma e fazer desse pirralho de cabelos brancos o inimigo público. Ainda sou o capitão da espada do mito, e minha reputação resistirá a todo o calor. Ele olhou na direção dos espectadores próximos, e um sorriso apareceu em seu rosto. Os espectadores ainda estão muito perto, e um deslize de controle é necessário para matá-los. Esse pirralho de cabelos brancos definitivamente não tem o controle necessário para mantê-los seguros. Ei! Uma pequena faísca de chama acendeu dentro do restaurante destruído. Aquela pequena faísca explodiu de repente, e todo o restaurante imediatamente foi engolido por uma chama ardente. Ah! Henry começou a correr em direção a Isaac enquanto segurava o pedaço de vidro quebrado acima de sua cabeça. Ao se aproximar de seu alvo, ele soltou o pedaço de vidro e o jogou na direção do homem de cabelos brancos. Atenção! Linda gritou enquanto o cameraman gravava tudo. Os cidadãos prenderam a respiração. Isaac moveu a mão direita e pegou o caco de vidro, coberto de sangue. Oi! Henry saltou da calçada e deu um chute rápido no rosto de Isaac. Punhalada. Jato. Isaac esfaqueou o caco de vidro na perna de Henry e o agarrou pela coxa com a mão esquerda. A RGH enquanto Henry gritava de dor quando o caco de vidro cavou profundamente em sua carne. Isaac soltou o fragmento de vidro e agarrou a perna com as duas mãos. Então, ele esmagou Henry na calçada, fazendo com que um estalo alto reverberasse no ar. O pavimento rachou, e os gritos de Henry foram abafados pelo sangue jorrando de sua boca. Isaac agarrou Henry de seu cabelo e o puxou para mais perto. Então, uma lufada de ar frio deixou seus pulmões quando ele de repente respirou alto. Tiro gelado, versão Breat. Uau! O ar frio congelou os membros de Henry, envolvendo-os em uma camada de gelo. Seu rosto ficou azul quase imediatamente. SSSSSS tão frio. Isaac soltou Henry e passou por cima dele. Ele chorou em agonia quando o gelo penetrou profundamente em seu osso. Linda estremeceu quando o ar frio a fez tremer. Houve rumores de Lord Wright ser Shinebreaker, mas não havia nenhuma verdade nesses rumores até agora.
Isaac caminhou até o Al-Ione, que de repente começou a gritar: atacar o membro do Suor Filmite é contra a lei. Ferir inocentes também é contra a lei. Isaac gritou de volta e atacou com um soco direto. Al-Ione fez uma careta e cruzou os braços em formação de X. O soco de Isaac atingiu o bloco, mas não conseguiu danificar seu oponente. Chute crescente, eclipse. Al-Ione desencadeou seu rápido chute crescente, fazendo sua perna parecer um chicote de couro. Isaac rapidamente levantou a perna e sentiu todo o impacto do chute atingindo sua coxa. Smack! Enquanto o som era aterrorizante, o rosto de Isaac não mostrava nenhuma dor. Era como se a dor não passasse de um incômodo. TSK. Al-Ione então fez uma rápida estocada com o dedo, visando a garganta de Isaac. Era outra habilidade famosa do Wing Chun, o impulso do dedo. Pancada. Isaac torceu a cintura e bateu com o cotovelo nos dedos, que estavam se aproximando. Após a deflexão bem-sucedida, ele imediatamente contra-atacou com outro soco direto. RH. Al-Ione fez uma careta quando seu ataque falhou. Seus dedos estavam doloridos, mas ele rapidamente deu de ombros e bloqueou o soco direto. Ele moveu o braço esquerdo, agarrou Isaac pelo colarinho e tentou jogá-lo na calçada. No entanto, Isaac plantou os pés firmemente no chão e não se mexeu. Droga! O Al-Ione desistiu do grappling e concentrou-se no ponding. Ele esmagou seu punho na bochecha esquerda de Isaac e depois cambaleou em seu punho direito. Ele tentou fazer outro Oni Inchi Punch. A cabeça de Isaac foi empurrada ligeiramente para o lado após o soco entrar em contato. No entanto, seu rosto não mostrava nenhuma dor, e ele sentiu uma sensação estranha vindo do punho direito do Al-Ione. Um forte ataque estava prestes a acontecer. Al-Ione estendeu os dedos em direção ao peito de Isaac. Depois de tocar seu torso, ele cerrou o punho e liberou toda a força de um Oni Inchi Punch. Isaac apertou os músculos e plantou os pés firmemente no chão. Os vasos sanguíneos começaram a se projetar enquanto os músculos explosivos se preparavam para o impacto. Bom! O Oni Inchi Punch causou danos de área ampla que destruíram o pavimento e as janelas próximas. Os cidadãos sentiram o chão tremer abaixo de seus pés, e vários até perderam o equilíbrio e caíram no chão. Os olhos de Linda tremeram porque ela conhecia o poder do ataque do Al-Ione. Ela estava com medo de que algo grave pudesse ter acontecido com Isaac. Uf! Uf! Al-Ione respirou roucamente com um sorriso cansado. Isaac estava deitado no chão a vários metros dele. Seu peito fumegava, e a camisa se rasgou. Isso é o que você recebe. Os cidadãos olharam para Isaac com olhares chocados. E ele está morto. E por que o Al-Ione está tentando matá-lo? Sim, ele estava apenas tentando ajudar. O que diabos é isso? Prenda tudo em um. Prenda tudo em um. Prenda tudo em um. Cânticos altos ressoaram na rua principal. Al-Ione olhou para os cidadãos hostis com um olhar confuso. Porque eles estão me culpando. Isto é o que acontece quando você ataca uma celebridade. Al-Ione virou a cabeça e olhou para Isaac com os olhos arregalados. Isaac tocou seu peito e sorriu. Ataque forte, mas não forte o suficiente. Ele se levantou lentamente, e os cânticos dos cidadãos ficaram mais altos. Sei como você ainda está. Al-Ione esfregou os olhos, pensando que ele estava alucinando. Ele colocou toda a sua força naquele soco, mas parecia que Isaac mal estava ferido. Suas técnicas são de classe mundial, eu admito isso. No entanto, seu nível é obviamente mais baixo. Isaac desencadeou um cruzamento de direito aparentemente comum. No entanto, a velocidade era mais rápida do que qualquer relâmpago, e até parecia que o punho havia desaparecido por um momento. Bom! Uma vez que Al-Ione foi atingido pelo soco mais rápido já dado por um humano, ele caiu no chão com a bochecha inchada e o rosto ensanguentado. O que diabos? Witch Online capítulo 493 Mundo enlouquecido. 6. Os cidadãos ficaram quietos. Linda e o cinegrafista pareciam estarrecidos ao ver a cena se desenrolar. Eles tinham certeza que até as pessoas que assistiam de casa estavam chocadas. Al-Ione lutou para se levantar. A sombra escura pairava sobre ele, quase o forçando a cair de volta. Isaac olhou para ele com um olhar frio. Não. Não me menospreze. Al-Ione deu um soco desleixado que errou completamente o rosto de Isaac. No entanto, o soco ainda enviou uma pequena onda de choque que destruiu o teto de um prédio próximo.
O prédio começou a desmoronar, e os cidadãos próximos gritaram de horror quando os destroços caíram direto na direção deles. O cinegrafista imediatamente virou a câmera e mostrou a destruição causada pelo Al-Ain. As pessoas em casa pareciam enfurecidas quando os espectadores estavam prestes a morrer. No entanto, então uma voz gentil viajou pelo ar, e os destroços pararam. Eles estavam flutuando no ar como se fossem mantidos no lugar por uma mão invisível. A magia de Hecate, 5 circulares, magia fugaz. Luna apareceu do beco com uma varinha incrustada de prata na mão. Sua voz agradável soou nos ouvidos dos espectadores. O cinegrafista virou a câmera e capturou a bela figura de Luna. Os olhos de Linda se arregalaram em choque, e ela é a noite do jogador, conhecida como deusa da livraria. Ela se lembrava dela do riacho de Urite, onde muitas vezes podiam vê-la. Os espectadores a amavam por causa de sua imensa beleza e gentileza. Parece que ela também é Shinebreaker. As pessoas assistindo em suas casas ficaram absolutamente chocadas. Havia 4 Shinebreakers em sua cidade. Um homem idoso assistindo à TV parecia zangado enquanto Al-Ain tentava revidar. Porque ele ainda está lutando e não desiste. Esses 2 mais novos querem ajudar, mas ele só está dificultando as coisas. Como essa espada do mito é inútil. Eles não se importam conosco, mas apenas com seu próprio lucro. Rachadura. Henry se libertou do gelo e imediatamente começou a correr em direção a Luna com os olhos vermelhos sangue. Atenção! Linda gritou atrás de Luna. Morra, sua vadia. Henry gritou, e o sangue manchando suas palmas de repente começou a se mover. O sangue se conectou, formando uma pequena adaga. Cirurgião de sangue. Com a adaga ensanguentada, ele apunhalou o pescoço de Luna. Luna acenou com a varinha e disse calmamente, caia. É? Henry de repente perdeu o equilíbrio e caiu de cabeça na calçada. Batida. Luna acenou a varinha novamente e disse suavemente, magia de Luna, 5 circulares, amor esqueleto. A RGH Henry olhou ao redor de seu corpo e sentiu medo como nunca antes. Em seus olhos, ele podia ver criaturas parecidas com esqueletos rastejando ao redor de seu corpo. Seus corações mostraram pupilas do coração enquanto eles cantavam seu nome. Ele não. Ele chorou de dor quando os esqueletos começaram a mastigar sua carne. Ele tentou removê-los, mas sua mão passou por eles como se não estivesse lá. Aos olhos dos espectadores, Henry de repente começou a gritar. Não havia esqueletos rastejando ao redor de seu corpo. Eram apenas ilusões. Luna parou ao lado dele com olhos gelados. Ela murmurou alguma coisa, cada palavra fazendo com que Henry sentisse mais medo. E depois de um curto período de tempo, Henry morreu de medo, e Luna, quase imediatamente, mudou de deusa fria para doce menina. Ela sorriu gentilmente e olhou para Isaac com um comportamento sereno. Linda e os cidadãos ficaram igualmente chocados. Eles sabiam que ela fazia algum tipo de feitiço, mas se perguntavam que tipo de feitiço. Henry, o infame serial killer, parecia um gatinho perdido na frente de Luna. Saía do meu caminho. Al-Ain de repente passou por Isaac e começou a correr em direção ao cidadão. Luna imediatamente acenou sua varinha e moveu os cidadãos gentilmente para fora do caminho. TSK. Al-Ain queria tomar um cidadão como refém, mas perdeu a chance. Ele colocou mais força nos músculos das pernas e acelerou em velocidade. Ele logo saiu da rua principal e desapareceu na escuridão. O Al-Ain escapou. Linda disse com frustração, os cidadãos, fiquem dentro e tomem cuidado. Recebemos a notícia de que a polícia está chegando, e é uma questão de tempo até que ele seja capturado. Não posso deixá-lo escapar. Isaac pensou e pulou no telhado do prédio. Linda e os cidadãos olharam para ele com curiosidade. Apareça. Isaac esticou a mão, e o famoso rifle Sniper Mosin Nagant apareceu do nada. Ele imediatamente apontou e concentrou sua mira no 9º distrito. Lá dentro, ele viu a multidão gritando quando algo rápido passou por eles. Ele estreitou os olhos e viu um contorno do Al-Ain funcionando com imensa rapidez. Ele passou pelo distrito em apenas 10 segundos. Ufa! Isaac fechou o olho esquerdo e respirou calmamente. Seu dedo lentamente puxou o gatilho, e uma bala alta saiu do cano. Bang! Estrondo. Os cidadãos taparam os ouvidos. Uau! A bala rasgou o ar e causou vários estrondos altos. O que foi esse som? Al-Ain perguntou enquanto virava a cabeça ligeiramente. Então, ele viu a bala rasgando sua perna,
fazendo com que ele perdesse o equilíbrio, e ele caiu amargamente no chão. Por causa de sua velocidade, ele rolou no chão por centenas de metros, deixando para trás um rastro de sangue. Ah! Ele gritou alto. Uau! Depois de ouvir um vento forte soprando, ele se virou para o céu e viu um homem de cabelos brancos caindo em sua direção. Não! Alnyone ultrapassou seus limites e se levantou com um grande buraco na coxa esquerda. Depois que a bala rasgou seus músculos, carne e ossos, ela voou direto pela calçada e continuou viajando quem sabe até onde. HMPH. Isaac acertou seu rifle sniper no rosto de Alnyone, fazendo-o cair no chão. Seus olhos imediatamente ficaram brancos quando ele desmaiou. Af! Os cidadãos pareciam assustados porque a maioria deles não estava assistindo ao noticiário. Eles só perceberam que ambos eram Shinebreakers. Vevo, vevo. Oh! Isaac viu vários carros de polícia vindo do final da rua. Depois que terminaram de estacionar, os policiais chegaram e prenderam Alnyone. Em seguida, eles saíram com ele e foram imediatamente para o hospital da polícia, onde já tinham quartos preparados para os cadeeiros. Isaac jogou o cabelo para trás depois de ficar sozinho nas ruas. O ar ficou úmido e o céu brilhante ficou cinza. O céu está cinza e o ar úmido. Ele está vindo. Isaac estreitou os olhos e agarrou com força seu rifle sniper. A América está chegando. Witch Online capítulo 494 O Saak vs. América. Você está bem? Luna imediatamente perguntou depois que Isaac retornou ao distrito 10. Sim, ele foi preso, respondeu Isaac enquanto verificava a hora em seu relógio de pulso. Ele não esperava encerrar isso tão rapidamente. No entanto, outro desafio estava se aproximando. E com licença. Isaac e Luna se viraram e viram a repórter segurando seu microfone enquanto o cinegrafista os gravava. Ela parecia bastante tímida com as bochechas rosadas. Sim. Luna disse com uma inclinação de cabeça. Posso conseguir sua entrevista, Sr. Wright. Linda segurou o microfone com força e parecia que estava implorando. Eu? Isaac apontou para si mesmo e ficou surpreso por um momento. Então, ele ponderou antes de suspirar e assentir, claro. Sério? Linda exclamou de felicidade e fez sinal para o cinegrafista se mover para o lado para que ele pudesse dar aos cidadãos uma melhor experiência de visualização. Luna cruzou os braços e caminhou para a lateral. Linda aproximou o microfone de Isaac e perguntou, qual é o seu motivo para visitar a Pilau? Férias, respondeu Isaac. Linda assentiu e então perguntou, desde quando você era o Shinebreaker? Alguns meses atrás. Isaac mentiu com uma cara séria. Qual é o seu legado? Linda e os cidadãos prenderam a respiração. Era uma pergunta bastante comum, mas poucos a responderiam. Isaac ficou em silêncio e bateu o dedo contra a perna. Houve uma guerra nos fóruns da Witch Online, onde as pessoas debateram qual legado Isaac tinha. Eles tinham certeza de que ele tinha legado e que era relacionado ao atirador. As pessoas fizeram enquetes, e a situação de votação atual era esta. 1. Killy, 31,48%. 2. Vasily Zaitsev, 28,67%. 3. Carlos Atikok, 19,45%. 4. Simuaya, 19,33%. 5. Abelbert Valdron, 1,07%. Os lábios de Isaac se curvaram levemente para cima e ele disse, meu legado é a morte branca, Simuaya. Linda cobriu a boca em choque. Ela não esperava receber uma resposta e ficou muito animada depois de receber uma. Até as mãos do cinegrafista tremeram levemente com a resposta repentina. Tudo bem. Linda então fez mais uma pergunta, que era um tipo de pergunta um pouco mais séria. Ela limpou a garganta e perguntou, o que você acha da lei de registro, que afirma que todo Shinebreaker deve registrar seus legados em qualquer instalação do governo? Esta foi a notícia que bombardeou todas as estações de notícias há alguns meses. Ainda era um tema amplamente falado. Eu acho que está bom. Isaac cruzou os braços e continuou, os Rogue Shinebreakers estão fazendo o que quiserem porque estão bêbados com seu poder e pensam que nada pode acontecer com eles. Com a lei de registro, podemos identificar facilmente os Rogue Shinebreakers. Se eles tivessem um legado maligno, o governo os observaria mais de perto. Então acho que é obrigatório. E se alguém não se registrar?
Esse é um contra-argumento comum usado online. Sim, mas aqueles que não se registram não podem manter seus poderes escondidos para sempre. Isaac disse e olhou diretamente para a câmera. As pessoas esquecem que também temos o IT online e, na minha opinião, esconder seu legado em um mundo é possível, mas em dois? Linda ficou pensativa e achou que as palavras de Isaac faziam muito sentido. Depois de acordar de seu estupor, ela se curvou e agradeceu pela entrevista. Isaac acenou com a mão e saiu com Luna. O que devemos fazer agora? Luna perguntou enquanto saíam da rua principal e caminhavam pelas calçadas cobertas de neve. A quantidade de neve em Lagoa era menor do que em Starsou, e o clima estava mais quente. Você vai fazer as malas, e eu vou visitar um velho amigo, disse Isaac enquanto olhava para o céu escuro. A tempestade estava se formando e até os cidadãos perceberam que o clima havia mudado. Você vai ficar bem? Luna perguntou quando estava prestes a virar à esquerda em direção à rua que levava ao hotel. Sim, disse Isaac e assobiou. Um motorista de táxi próximo ouviu seu apito e dirigiu seu táxi ao lado dele. Ele entrou no táxi e disse, leve-me ao Monte Fagi. Sim, senhor. O taxista disse e começou a dirigir. Luna observou enquanto as luzes traseiras ficavam mais distantes. Ela suspirou e se virou para começar sua caminhada até o hotel. Depois de meia hora, o táxi chegou à floresta que ficava no fundo do Monte Fagi. O taxista disse que não dirigiria mais do que isso. Isaac pagou o motorista e saiu do táxi. A enorme cidade de Apilaug estava sob a sombra do Monte Fagi. Perto da montanha, a cidade parecia bem pequena. Havia uma floresta coberta de neve ao redor da montanha, mas com 10 minutos de caminhada, Isaac chegaria ao pé da montanha. Começou a andar e, depois de passar pela zona da floresta, chegou ao sopé do Monte Fagi. Quase imediatamente, saltou e atravessou quase 500 metros com um único salto. Ele continuou fazendo isso até chegar a 3 quilômetros de altura e chegar ao topo da montanha. Uma vez que ele se sentou em cima de uma grande pedra que estava situada no topo da montanha, ele pôde ver as nuvens escuras que cobriam o céu. Havia uma tempestade furiosa não muito longe, e estava indo direto para ele. Depois de mais 10 minutos, um ponto escuro apareceu ao longe, e então o som dos rotores do helicóptero ecoou pelo céu. A forte pressão engoliu a montanha e a floresta circundante. Em Apilaug, os cidadãos olharam para o céu e se perguntaram se uma tempestade estava chegando. Um relâmpago surgiu acima das nuvens escuras, e o vento ficou mais forte. Luna observou silenciosamente enquanto as nuvens escuras se aproximavam. Ela estava no quarto de hotel dele de Isaac. A TV mostrou as notícias anteriores. Por que ele não quer minha ajuda? Ela fez beicinho e sentiu vontade de chutar a cadeira. O que ele está tentando realizar? Querendo me preocupar até a morte. A cena parecia de um filme de apocalipse. A espessa camada de nuvens parecia um cobertor escuro que corrompia o céu azul. Os cidadãos já estavam correndo para dentro, longe da tempestade. Bem, acho que vou manter esta cidade segura enquanto isso. Luna pegou sua varinha e disse calmamente, magia de Luna, novos circulares, o véu de amor. Witch Online capítulo 495 Saak vis. América. 2. Ei, o que é isso? Os cidadãos olharam pelas janelas e viram um véu cor-de-rosa cercando toda a cidade. De repente, eles se sentiram revigorados e felizes. Seus corações batiam em um ritmo estranho. Alguns deles até se lembraram desse sentimento. Parecia a primeira vez que eles se apaixonaram. E os batimentos cardíacos nervosos eram exatamente os mesmos do primeiro encontro. O feitiço de Luna, véu do amor, era um feitiço de defesa. Cobriu completamente a cidade inteira e poderia resistir a uma explosão nuclear. No entanto, as pessoas dentro do véu sentiriam seu amor se acender. A esposa e o marido, cuja vida amorosa havia morrido, de repente sentiram a faísca do amor reacendendo. Luna estufou o peito e assentiu orgulhosamente. Isso manterá todos seguros. Uau! A América saltou do helicóptero e pousou no topo do Monte Fagi. Depois de endireitar as costas, ele olhou para Isaac com um rosto enfurecido. Você tem alguma ideia do que acabou de fazer? Eu faço. Isaac se levantou e deu um tapinha na poeira, e eu não me arrependo. Você deve. A América declarou e cerrou os punhos com raiva. O governo disse para você fazer isso. Não, foi minha própria escolha. Por quê? Você sabe por quê? Isaac sorriu e cruzou os braços.
Suor, o filme é o problema, sempre foi. A espada do mito não cairá tão facilmente. Ao América caminhou lentamente em direção a Isaac. Podemos simplesmente chutar o All-in-One e dizer que ele se tornou rogue. Você pode fazer isso, mas será capaz de fazer isso a tempo? Isaac sorriu. O que você quer dizer? Ao América franziu a testa. All-in-One foi preso, e eu estou supondo que ele está revelando todos os seus segredos, um por um. Os olhos de All América tremeram. Vê você. Foda-se. Bem, devemos lutar. Isaac estalou os dedos, e seu rifle sniper apareceu do nada e pousou em cima de sua palma. Ha! All América saltou para frente e esmagou seu punho no rifle sniper. Boom! Rachadura. O Monte Fuji rachou quando dois ataques colidiram. Tempestade furiosa. All América gritou, e de repente uma nuvem escura engolfou toda a montanha. O relâmpago atingiu a montanha e se enfureceu ao redor de Isaac. Tempestade branca. As pupilas de Isaac mostraram um padrão de flocos de neve e, de repente, uma enorme tempestade de neve chegou no topo do Monte Fuji e lutou contra a tempestade de raios. Em algum lugar do mundo, no escritório do governo, um homem chamado Jacob Fireon estava sentado atrás de sua mesa enquanto as notícias mostravam a luta entre 4 Shinebreakers. Ele era o homem que falava com Isaac ao telefone. Toc toc. 2 batidas ecoaram na porta, e logo sua secretária abriu a porta. Os disjuntores de corrente foram montados. Ela disse. Bom. Jacob arrumou a gravata e saiu da sala, seguido por sua secretária. Entraram em um elevador e desceram direto. O elevador passou pelo primeiro andar e chegou às instalações subterrâneas. Depois que o elevador chegou ao fundo, as portas se abriram com um tinido, e 10 Shinebreakers sentados em sofás apareceram à vista. Eles assistiam ao noticiário com olhares curiosos. Jacob saiu do elevador e imediatamente disse, pessoal, acabei de ouvir um relatório que o apoio para Suor Filmit caiu 90%. As estações de notícias em todo o mundo transmitiram as notícias em todos os países meia hora atrás, e o número ainda está caindo. O que devemos fazer então, chefe? Um dos Shinebreakers perguntou. Siga os romances atuais no freewebinvel.cm. 10 aviões estão esperando por todos vocês. Jacob disse, e logo continuou, Rogue Shinebreakers aparecerá. Portanto, vocês 10 estarão situados em 10 instalações diferentes e ficarão de olho em um grande território. Vai ser um trabalho árduo, e alguns de vocês ainda precisam ficar de olho em 50 países, talvez mais. Chefe, isso é muito. Um dos Shinebreakers disse com um olhar um pouco desconfortável. Provavelmente não teremos tempo para jogar Witch Online então. Como podemos ficar mais fortes? As primeiras semanas serão difíceis, eu concordo. Jacob viu seus olhos hesitantes, mas, depois do caos inicial, vai desacelerar, e todos vocês terão tempo suficiente para se fortalecer. A Autumn Realm acabou de abrir. Seríamos deixados para trás. Nossos jogadores do governo encontrarão várias missões ocultas para todos vocês acompanharem. Jacob olhou ao redor e viu alguns balançando a cabeça. Mas a maioria deles ainda parecia hesitante. Haverá, é claro, um grande pagamento. As palavras de Jacob finalmente atraíram a máxima atenção de todos. Os cidadãos de Apilaug olharam para o Monte Fuji com total choque. A montanha inteira foi engolida por 2 tempestades diferentes. A tempestade de neve continuou envolvendo as nuvens escuras como se fossem uma cobra enrolada em torno de sua presa. No topo da montanha, 2 indivíduos trocaram golpes. Bão. Pancada. Capô. Paulada. Eca. A América cambaleou vários passos para trás com um rastro de sangue escorrendo pelo lado de seu rosto. Isaac puxou o gatilho várias vezes e enviou várias balas voando. Bate, bate, bate. Senhor do relâmpago. A América estendeu as mãos para o lado e, de repente, 2 relâmpagos apareceram em suas mãos. Então, ele jogou um deles em direção às balas e as transformou em cinzas. Então, ele jogou o último relâmpago em direção a Isaac. Pulverizador. O cano do Mosin Nagant brilhou em carmesim, e um feixe de laser saiu explosivamente do cano e colidiu com o relâmpago. Estrondo. Rachadura. Crucle. Tempestade branca. Isaac agarrou a tempestade de neve como se fosse um objeto real e jogou um cobertor de neve gelada em direção à América. Quando os flocos de neve caíram na montanha,
O chão congelou completamente. Tornado desolado. Almerica mostrou as palmas das mãos e, de repente, um tornado rodopiante apareceu em cima de sua palma. Ele a jogou em direção ao manto de neve, o que fez com que a neve fosse soprada ao longe. O tornado continuou crescendo até atingir a altura de 10 metros. O vento ficou extremamente forte, forçando os pés de Isaac a derrapar para trás. Onda sísmica. Isaac puxou o gatilho e enviou a onda de choque todo-poderosa em direção ao tornado louco. Whoosh! Estrondo. A onda de choque destruiu o tornado e até de repente fez metade da montanha desabar. Deus da fúria do relâmpago. Almerica se lançou em direção a ele enquanto o relâmpago de repente engolfou todo o seu corpo. Ele parecia um deus de relâmpago descendo dos céus. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solém irmãos.